Sim, o Monjaro emagrece. Tirzepatida emagrece bastante, mas o que eu sempre gosto de explicar para os pacientes é que nem toda perda de peso é boa. Olá, sou o Dr. André Andrade, sou médico nutrólogo, cardiologista, estou formado há mais de 12 anos, a gente montou esse canal aqui para trazer informação de qualidade, tá? Com respaldo científico para a comunidade do YouTube, para a gente poder crescer, desenvolver e também ajudar mais pessoas, contribuir ajudando mais pessoas. A gente já tem nossa clínica formada há mais de 7 anos e montei esse canal aqui para a gente poder trazer mais material de qualidade para os pacientes. E hoje é uma pergunta muito recorrente que eu tenho no consultório, então eu sempre trago aqui, que é a perda de músculo vinculada às medicações para o emagrecimento. Se o paciente que é suficiente só perder peso, tá? Eu sempre gosto de explicar para os pacientes que é importante a gente ter uma composição corporal, avaliação com foto, avaliação no espelho e não só se basear inteiramente no peso. Por quê? Muitas vezes a gente vai ver a perda de peso e esse paciente ele está perdendo músculo. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, uma equipe multiprofissional para poder acolher e poder tratar esse paciente da melhor forma possível, a fim de que esse paciente ele perca menos músculo, tá? A gente tolera, via de regra, a maioria dos estudos, uma perda de peso de músculo aí no máximo até 25% do peso, seja uma perda de peso vinculada ao músculo. Mas o que eu sempre gosto de explicar, e aqui a gente sempre traz material científico com respaldo, é que no paciente que ele já está acima do peso, entre as células musculares, a gente já tem alguns acúmulos de gordura, então a gente chama isso de mioesteatose. E essa mioesteatose são como se fosse quando a gente vai escolher uma carne, é como se fosse aquela carne que ela é bem marmorizada, com bastante focos de gordura dentro da parte muscular. É semelhante. O problema é que pra gente, né, para os seres humanos, a gente ter essa mioesteatose, essa gordura dentro do músculo, isso dificulta o desenvolvimento muscular e quando você vai ver a perda de peso, ele pode acabar perdendo um pouco de músculo. Por quê? Porque os próprios exames que a gente usa para avaliar a capacidade muscular, a gente não consegue diferenciar a nível celular esse grau de mioesteatose. Então, é possível que o paciente esteja perdendo gordura e mesmo assim, às vezes, ele acha que ele está perdendo um pouquinho mais de músculo. Porém, o mais importante para a gente não ter essa perda é o aporte nutricional e o acompanhamento adequado. O Monjaro, a tirzepatida, ele atua em 2 receptores, né? A gente já comenta muito sobre isso aqui. Ele atua no GLP-1, que é onde o IGOV, a princípio, ele atua, tá? Que é a semaglutida, tá? Que ajuda muito na inibição do apetite, melhora do consumo de células de gordura, do uso daquelas células de gordura. A gente chama isso de browning, né? Que é quando a célula de gordura amarela, ela fica uma célula de gordura amarronzada, né? Ela fica uma célula de gordura mais metabolicamente ativa e mais propícia a queimar essa gordura. E aí o GLP-1 ajuda muito nisso. E o GIP, ele potencializa o efeito do GLP-1. Quando os pacientes vêm aqui em dúvida, doutor, qual que eu devo usar, como funciona e tudo mais, eu sempre gosto de explicar que é como se você fosse, no caso do GLP-1, você vai assistir um show da Sandy e no caso do Monjaro, né, você vai assistir o show da Sandy e do Júnior. Então, geralmente, o efeito potencializador é muito maior da duplinha, né, do GLP-1 e do GIP. Por isso é um dos motivos do Monjaro, a perda de peso com o Monjaro ser muito superior. Mas eu gosto de dar esse exemplo porque acaba sendo engraçado, os pacientes gostam desse exemplo, é um exemplo muito bom, porque realmente o GLP-1 ele ajuda muito na perda de peso, porém, quando a gente ativa os 2 receptores, né, tanto o GLP-1 quanto o GIP, a gente potencializa muito mais essa perda de peso. E isso facilita muito na hora do emagrecimento, né, com saúde, mantendo massa magra. O que eu sempre gosto de explicar é que assim, quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente vai acabar perdendo gordura, mas também vai acabar perdendo massa magra. Muitas vezes a gente começa o tratamento e o paciente fala assim, pô doutor, eu sinto que eu estou um pouco menos de energia, menos disposição. Isso é normal. Por quê? Porque esse paciente ele está fazendo uma privação calórica, né? E aí com menos caloria você vai ter menos energia, menos disposição. Aí cabe a gente fazer a suplementação adequada para melhorar essa função mitocondrial, para o paciente ter mais disposição, para o paciente ter mais energia e principalmente, né, aqui você que está me assistindo, o que eu gosto de explicar para os pacientes é que se você faz uma dieta com menos processado, menos agentes inflamatórios, que são aqueles ultraprocessados,
os alimentos muito processados, geralmente você está ajudando o seu corpo a ajudar a trabalhar nesse emagrecimento saudável. Além disso, aqui, um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal, a gente sempre coloca uma meta proteica mais agressiva. Então, a maioria dos estudos mostram entre 1,6 e 2,2 vezes o seu peso ideal. Então, assim, geralmente, por exemplo, se o meu peso ideal é 80, seria aí vezes 2, seria um consumo de proteína de 160 gramas de proteína no dia, ou aí 120 a 160, entende? Então, geralmente a gente trabalha com uma margem de dieta hiperproteica e hipocalórica. E com isso a gente tem uma manutenção, um estímulo à manutenção de massa magra. Além disso, a gente tem que fazer exercícios de força que ajudem no estímulo para esse corpo entender que ele precisa daquela massa muscular, ele precisa daquele músculo. E aí com isso a gente ativa a rede mTOR e com isso você vai ter menos perda de massa magra. E obviamente aí você vai ter um emagrecimento com perda maior de gordura. Aqui na clínica a gente sempre foca, né, em suplementação, então a gente precisa ter, se o paciente não consegue por dieta bater essa meta proteica, a gente acaba suplementando. Aqui na clínica a gente usa muito whey, de preferência aqui na clínica eu gosto de usar o whey isolado, hidrolisado, pela absorção ser mais rápida e o paciente que já está usando esse tipo de medicação, ele já tem uma absorção mais lenta. Aqui na clínica a gente associa muito com ômega 3, com uma dieta, né, anti-inflamatória e além disso também a suplementação vitamínica se necessário, principalmente vitamina B12, vitamina D, a diminuição da homocisteína, que é um marcador de risco de doença cardiovascular, e com isso a gente vai tentando trabalhar nessa limpeza e organização do nosso corpo para como se fosse um reboot da parte de alimentação, dieta, para a gente poder organizar a casa e conseguir seguir, né, com uma perda de peso mais fluida. Então, sempre gosto de explicar, se você quer fazer uma perda de peso saudável, com saúde, de qualidade, mantendo massa magra, faça com acompanhamento médico adequado, com uma equipe multiprofissional, com uma equipe que está voltada para você, personalizando o seu tratamento, principalmente focando aí na parte de dieta hiperproteica e hipocalórica, a atividade física de força, o sono é fundamental, são os pilares que a gente trabalha aqui na clínica, então você tem que ter uma boa noite de sono, umas 8 horas, aqui a gente faz polissonografia, já fiz até alguns vídeos sobre a importância do sono, vou colocar aqui no final para vocês, e também a parte de religiosidade a gente acredita muito, então eu sou religioso, acho que é muito importante você ter uma oração, você agradecer ao seu dia, ao como foi a sua semana, então essa parte eu acredito muito. E se inscreva no nosso canal, tá? Se você quer mais vídeos como esse, abordando a parte de monjar, emagrecimento, tá? E evitar a perda de massa muscular.